Não julgue. Essa é uma daquelas frases que todo mundo já ouviu, né? Muitas vezes ela aparece para encerrar uma discussão ou para desviar de uma crítica. Mas será que essa instrução da Bíblia é tipo um passe livre para tudo? Vamos dar uma olhada mais a fundo nisso. E tá aí, ó, direto do Evangelho de Mateus, a frase parece ser um mandamento absoluto, sem brechas. Olhando assim de cara, a mensagem parece bem simples. Não aponte o dedo para ninguém se não quiser que apontem de volta. Parece fácil, né? Mas Pois é aqui que a história começa a ficar mais interessante. A Bíblia proíbe todo e qualquer tipo de julgamento? A resposta curta é não. A resposta mais longa é que essa proibição não é tão geral assim como parece quando a gente pega o versículo solto. O segredo, como quase sempre, está no contexto. Então, para a gente entender o que Jesus realmente queria dizer, o contexto é tudo. Ele não estava proibindo todo e qualquer tipo de julgamento. O alvo dele era um tipo bem específico, o julgamento hipócrita. E o mais curioso é pensar para quem era esse recado. Não era para gente comum, sabe? O alvo principal eram os fariseus, os líderes religiosos daquela época. Eles tinham essa fama de cobrar uma moral super rígida dos outros, mas, ao mesmo tempo, ignorar os próprios erros e erros bem grandes. E essa imagem que ele usa, a dos sepulcros caiados, é muito forte. Pensa nisso. Por fora, tudo bonito, branquinho, arrumado, mas por dentro, cheio de podridão. Era exatamente essa hipocrisia que estava sendo criticada ali. A aparência de santidade escondendo a bagunça interna. E para deixar bem claro o quanto a hipocrisia é uma coisa sem sentido, Jesus usa uma das analogias mais visuais e até meio cômicas de toda a Bíblia. A famosa história da trave no olho. A comparação aqui é um exagero de propósito, claro. É para chocar mesmo. Imagina a cena. Uma pessoa com uma viga, uma baita tábua de madeira, saindo do próprio olho, tentando com todo cuidado tirar um cisquinho do olho de outra pessoa. É ridículo. E a ideia é essa mesmo, mostrar o quão tolo é se preocupar com os defeitinhos dos outros quando os nossos próprios problemas são gigantescos. No fundo, isso levanta uma questão de autoridade moral. A pergunta é retórica, óbvio, mas a imagem fica na cabeça. Que moral tem alguém coberto de lama para reclamar de um pingo de poeira na roupa de outra pessoa? Nenhuma, né? E aqui vem a solução, o passo a passo. Primeiro, o passo 1, hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho. Só depois, no passo 2, é que a pessoa vai conseguir enxergar direito para ajudar a tirar o cisco do olho do irmão. A ordem das coisas aqui é tudo. A mensagem não é não ajude, mas sim se arrume primeiro. A autoanálise vem antes, sempre. Ok, então, se a gente parasse por aqui, a lição seria: olhe para si mesmo antes de olhar para os outros. Simples, mas a história não acaba aí não. Porque a mesma Bíblia que fala para não julgar, também diz que a gente deve julgar. Só que de um jeito totalmente diferente. Olha só que interessante. Aqui a distinção é super clara. A ordem não é para parar de julgar, mas para mudar o critério. O julgamento pela aparência, ou superficial, esse está proibido. Mas o julgamento segundo a reta justiça, esse é, na verdade, incentivado. E tem mais, este outro trecho vai ainda mais longe. Ele praticamente transforma um julgamento justo numa responsabilidade pessoal. A pergunta é um chamado à ação. E aí, por que não avaliar o que é justo por conta própria? Então, acho que aqui a gente consegue ver a grande diferença. De um lado, tem o julgamento que é proibido, aquele hipócrita, pejorativo, baseado só na aparência e que ignora os próprios erros. É o julgamento que condena. Do outro, tem o julgamento que é necessário, o justo, o reto, baseado na verdade e que exige, antes de mais nada, um autoexame. É o julgamento que discerne. E sabe, parte de entender tudo isso passa pela própria palavra julgar. Hoje em dia, ela tem um peso bem negativo, né? Mas o significado dela é muito, muito mais amplo do que só condenar. A palavra em si não é o problema. A gente julga o tempo todo. A gente julga se o tempo tá bom para sair, julga qual filme assistir. Julgar é basicamente deliberar, formar uma opinião, avaliar, discernir. A condenação, aquela coisa pesada, é só uma das muitas formas de julgamento. E isso nos leva de volta a outra ideia bíblica, a de que uma árvore se conhece pelos frutos. Para saber se os frutos são bons, é preciso avaliar, é preciso julgar. Analisar as palavras e as ações de alguém é uma forma de julgamento. Mas aqui não estamos falando de condenação, estamos falando de discernimento, de sabedoria prática.
E aqui tem uma ironia muito boa. Quando alguém acusa outra pessoa dizendo, não me julgue, o que essa pessoa está fazendo naquele exato momento? Ela está julgando. Ela está julgando a intenção da outra pessoa. Acaba virando um ciclo, né? Então, a grande lição que fica disso tudo é a seguinte: o mandamento bíblico não é um escudo para a gente usar e se proteger de qualquer crítica, permitindo o erro. Na verdade, é um chamado. Um chamado para uma autoavaliação honesta, humilde, antes de sequer pensar em oferecer uma correção para alguém. No fim das contas, a pergunta mais importante não é julgar ou não julgar. A questão de verdade é por onde a gente começa. Pelo espelho, olhando para si, ou pela janela, apontando para os outros. Essa é a diferença fundamental entre a condenação hipócrita e o discernimento justo. E essa escolha, bom, ela muda tudo.